Graça e paz, família! Estamos aqui para mais um vídeo de terça-feira. Espero que seja uma bênção para você. Como prometido, a gente vai trazer um pequeno resumo sobre Romanos. Romanos é a primeira carta da nossa Bíblia, do Novo Testamento. Porque primeiro vem os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, depois Atos dos Apóstolos, depois de Atos dos Apóstolos, Carta aos Romanos, escrita por Paulo. 16 capítulos. Olha como Romanos é tão completo. Se tivesse só o livro de Romanos, a gente conseguiria, digamos assim, que nos posicionar diante de Deus. Porque tem bastante conhecimento aqui. Paulo começa, claro, sempre cumprimentando a igreja. Já no capítulo 1 ele vem cumprimentando a igreja. Sempre que ele começa uma carta, ele fala da parte dele para a igreja tal, em tal lugar, ou da parte dele para fulano de tal. Aí depois ele vem falando aqui, ó, que anseia visitar Roma, a igreja em Roma. Até então ele não tinha ido. No mesmo capítulo ainda aqui, ó, o texto começa e vem tratando da condição do ser humano. Aí coloca o ser humano no lugar dele. Vou ler só um trechinho aqui, ó. Portanto, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Aí começa. O ser humano está debaixo da ira de Deus. O ser humano em pecado está debaixo da ira de Deus. Começou. Aí já no capítulo 2, Deus é justo e sabe de todas as coisas. Eu destaquei só um versículo aqui, o versículo 6 do capítulo 2. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Olha como Paulo começa. Olha só, ser humano. O ser humano é pecador. Olha só, você que está me ouvindo. Você é pecador, Henrique, você é pecador. Essa é a tua condição, está debaixo da ira de Deus. E Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ainda no capítulo 2, a gente vê aqui a responsabilidade dos que pregam a palavra, que ó, você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído na lei. Aí continua, aí termina assim: você que se orgulha da lei desonra a Deus, desobedecendo a lei? É aquela pessoa que lê a palavra, mas não obedece, prega, mas não obedece. Entendeu? Então, colocou o ser humano na posição dele, falou que o ser humano vai ser julgado, cada um segundo o seu procedimento, vem falando da responsabilidade daqueles que pregam. E continuando, um pequeno resumo. No capítulo 3 aqui, a gente vê, ó, ninguém vai ser salvo pelas suas próprias obras, ninguém vai ser salvo pelas suas próprias obras, ainda que o ser humano tente doar tudo que tem, ainda que o ser humano dê tudo aos pobres, se não tiver o amor verdadeiro, o amor genuíno, o amor a Deus, não adiantará de nada. Entendeu? Quem fala isso é o autor da carta aos Coríntios, que está mais para frente. Se eu não me engano, foi Paulo também. E ainda no capítulo 3, Deus foi quem fez justiça por nós. E agora a gente recebe o que ele nos deu por graça e por meio da fé. Destaquei alguns versículos aqui, mas eu não vou ler muita coisa não. Aqui, ó, está escrito assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Aí termina assim o versículo que eu destaquei. Demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Ou seja, é pela fé, não é pelas obras. Você está debaixo da ira de Deus. Vai ser julgado segundo o seu procedimento. Só que Deus manifestou a justiça dele. Pela nossa justiça, a gente não consegue. Mas pela justiça de Deus, pela fé no que Jesus fez por nós, a gente alcança a graça e a misericórdia de Deus. A gente consegue se aproximar de Deus, a gente consegue o perdão. Aquela ira que estava sobre nós anteriormente não está mais, porque aquela ira desceu sobre Jesus naquela cruz. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Ele tendo morrido por causa dos nossos pecados, a ira de Deus caiu sobre ele. E quando a gente crê nisso,
a ira de Deus já não está mais sobre nós. Porque merecemos? Não. Porque somos bonzinhos? Não. Pelo que ele fez, com a fé no que ele fez. Aí capítulo 4, aqui ó. Assim como Abraão, nós recebemos a promessa pela fé. Abraão foi justificado pela fé. Abraão teve fé e isso foi lhe imputado como justiça. Se a gente tiver fé em Jesus Cristo, a gente também vai alcançar essa justiça. Assim como Abraão recebeu a promessa e creu, a gente também recebe a promessa e crê. Capítulo 5. Somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Temos paz com Deus e o Espírito Santo. Pela fé em Jesus Cristo temos paz com Deus, como eu disse. E o Espírito Santo habita em nós e nos ajuda nas nossas dificuldades. Ele é o nosso consolador. Ele é aquele que nos guia a toda a verdade. Ainda no capítulo 5 também, o que Jesus fez por nós tem um peso maior do que o peso do pecado. Não importa o pecado que você cometeu, se você já assassinou, se você já roubou, se você se arrepender de coração, o que Jesus Cristo fez tem um peso maior do que isso na balança. É superior a isso. A graça de Jesus é superior aos nossos pecados quando a gente se arrepende e tem fé. Viu como vai desenrolando? A salvação por meio da fé não é mérito. Aqui, ó. Aqui no capítulo 6, mortos para o pecado e vivos para Deus. O que significa isso? A gente, quando recebe o Espírito Santo, a gente já não vive na carne, a gente já não vive mais na lei do pecado, a gente não vive mais debaixo da lei do pecado. É um assunto um pouco assim que complexo, mas existe a lei do Espírito e a lei da carne. A lei da carne pende para o pecado, pende para as coisas impuras, pende para a vaidade. Já a lei do Espírito pende para as coisas de Deus. Aqui, ó. Libertados do pecado, escravos da justiça. Fomos libertados do pecado, trazido para a justiça de Deus. Agora a gente vive de acordo com a justiça de Deus. Libertados do pecado, escravo da justiça de Deus. Olha, mas a graça de Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado, tornaram-se escravos da justiça. Aí capítulo 7 fala sobre nossa vida é uma luta constante contra o pecado. Aí a gente passa a viver lutando contra o pecado. Quando a gente aceita Jesus Cristo, recebe o Espírito Santo, a gente renuncia às coisas ruins. Aquilo que ainda nos tenta, aquilo que ainda nos impulsiona, os maus costumes, os vícios, aí a gente luta contra o pecado. Aqui, estamos no capítulo 8 aqui agora. Ó. Não se compara, é muito superior, porque o que Deus tem para a gente é perfeito e eterno. Aqui Paulo vem falando sobre, considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Se a gente passa problemas aqui, é pouco comparado ao que tem para nós lá na frente. É muito pouco. Capítulo 9, vai falar sobre Deus é soberano e a sua vontade é executada. O homem não tem direito de questionar. Quem é o homem para questionar a Deus? Quem é o ser humano para questionar a Deus? Deus faz conforme Ele quer, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e Ele não deve explicação para a gente. Não deve explicação para a gente. No capítulo 10 aqui, eis aí, novamente, a justiça de Deus, que é pela fé. Sem fé é impossível alcançar. Sem fé é impossível alcançar comunhão com Deus. Sem fé é impossível alcançar a justiça de Deus. É pela fé. Que sejamos sempre gratos e zelosos com a graça de Deus. Destaquei aqui uns versículos. Está escrito assim: eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. A gente falando dos judeus que não creram e perderam a oportunidade. Um dia voltará a oportunidade para eles. Um dia Deus alcançará eles. Mas até então, eles perderam por não crer em Jesus. Nós recebemos
que a gente zele por isso, que a gente dê valor a isso, a graça de Deus. Todos precisam da misericórdia de Deus, todos pecaram. Aí voltamos lá para o início, todos pecaram. Eu estou falando para você aí, estou falando para mim, estou falando para todos. Todos pecaram e precisam da misericórdia de Deus. Nós, por nossas obras mesmas, a gente não alcança. Pelo contrário, as nossas obras são mais. Nossas obras são mais. Um amor sincero e íntegro, genuíno e incondicional. Aqui é a recomendação sobre o amor, que o amor seja sincero. Odeiam o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Aí desenvolve. Sempre assim, ó. Fala sobre conversão, sempre se converter a Deus, e da forma como se converter, por meio da fé, por meio do que Ele fez por nós, não por meio do que a gente faz. Aqui, ó, o texto é bem claro, não podemos ser rebeldes. Vivemos para Deus, esperando Ele vir nos buscar, amando o próximo, seremos encontrados obedientes. O mandamento é amar o próximo. A gente amando o próximo, seremos encontrados obedientes quando ele voltar para a sua igreja. Estamos acabando, capítulo 14. Devemos evitar ao máximo fazer ou dizer algo que faça nosso irmão tropeçar. Ele é filho de Deus. Que fala sobre o zelo, tomar cuidado com os novos convertidos, tomar cuidado com os irmãos na igreja, tomar cuidado sempre, tomar muito cuidado para não fazer o irmão tropeçar. Não precisamos falar de assuntos complexos com alguém que ainda bebe leite na fé, com alguém que ainda não entende a complexidade. Capítulo 15. Uma das formas que vemos Deus trabalhar é separando um ou uma pessoa para levar a sua mensagem. Aqui Paulo fala que ele foi separado, foi escolhido para levar a mensagem. Eu tenho aprendido com o tempo que uns foi separado para ser pastor, uns separado para ser pregador itinerante, uns preparado, sabe? Cada um Deus colocou no lugar que Ele quer. A palavra também diz que o Espírito Santo é aquele que move tudo em todos. É quem distribui os dons conforme Ele quer. E aqui ainda no capítulo 15, Paulo novamente cita a intenção de visitá-los e como planeja. Paulo vem falando como planeja visitá-los. Capítulo 16, para finalizar. Eu anotei aqui assim, ó. Aqui Paulo conclui a carta dando alguns nomes de pessoas de confiança. Paulo cita um montão de nomes e pede para serem bem recebidos. Pessoas que estão dando sangue, que dão a vida, que trabalham pelo Evangelho. De sua confiança, para que sejam bem recebidas, pois Paulo era uma referência, e quem é referência tem autoridade para apontar quem também é, e não é referência, quem é e quem não é referência. Ele termina dando glória a Deus e amém. Então, em suma, Paulo começa falando da condição do ser humano, de como seremos julgados. Com as nossas próprias obras a gente não consegue. A graça de Deus e a justiça de Deus, que pode ser alcançada pela fé, e assim sim a gente consegue a salvação. Devemos ser zelosos por isso, devemos ser gratos por isso, pela graça e pela justiça de Deus. Vendo como Romanos é bem completo? Bem completo. Ler Romanos, é tão bom ler Romanos, e você vai abrir tua mente assim, ó, vai entender bastante coisa. Acho que eu posso encerrar por aqui. Um grande abraço, fica com Deus.